no futebol europeu, é um cara que o dinamismo tá enraizado nele, acelera o jogo, o cara tem uma qualidade de passe fantástica, passe de longa distância incrível, a gente faz trabalhos de lançamento, ele tava me contando, a gente faz trabalhos de lançamento, cara, você fala pro Andrés, ó, agora a bola é lá, pum, tapa, a bola vai lá, não tem cobrança de falta, o cara e não deu outra. Eu ainda perguntei para ele assim, mas o Rodrigo é o nome do meu amigo, Rodrigo, mas, cara, ele vem por uma posição que, pô, o Diego tá jogando bem. Na do Arrascaeta é impossível ele jogar. Será que ele vai jogar mesmo? Será que ele vai vir para ser titular ou ele vai ficar no banco? E ele me deu a seguinte resposta. Ele não viria pro Flamengo se ele não tivesse a certeza de que ele iria jogar. Então, um jogador desse nível, ele não vem para fazer uma aposta, ele não vem para ver se vai dar certo. Para ver. Com certeza ele já entrou em contato com o Renato Gaúcho já deve ter dito para ele, ó, tu vai vir para ver para ser o meu segundo volante. Vai jogar. Volante, agora, segundo volante. Exatamente, Rogério, exatamente, Renato. Mas tem que entregar, vai ter que entregar. Eu vou te dar 5 jogos e nesses 5 jogos tu vai ter que entregar. E o jogador desse nível, ele sabe que ele vai entregar. E não deu outra. Tá aí, o Andrés tem 5, 6 jogos, nem sei quanto, e já fez a torcida esquecer o Gerson. Veja só o tamanho do feito desse cara. Aquela segunda bola na trave dele de falta, porque na verdade a Letícia falou bem, né, que ele fez um gol, mas ele botou 2 bolas na trave, ele botou uma bola na trave e pegou. Exatamente. Ele 2 vezes a bola na trave no segundo tempo. A segunda falta também se entra, já era manchete, você que é jornalista sabe como é que funciona, já era manchete, ficou tanto tempo sem fazer o gol, já chega logo e faz logo 2. Porra, que batida, ele bate muito bem na bola. Não, e o pessoal, teve alguém no chat que comentou assim, pô, ele fez um gol de falta, ele vai acertar 1 em 1 milhão. Gente, é o jeito de ele cobrar a falta, é esse. É esse. Toda santa falta que ele tiver dessa média longa distância, ele vai botar perigo. Acredita no que eu tô falando, ele vai botar... Foi assim que ele fez gol de falta no Manchester United, ele já quase fez gol de falta há um jogo atrás pelo Flamengo. No jogo da Libertadores ele chuta de longa distância, acerta o travessão contra o Barcelona de Guayaquil. É a forma que ele chuta na bola, é aquele estilo inglês de cobrança de falta. O Cristiano Ronaldo tem essa batida. É nosso rival, mas é muito estilo parecido com o estilo que o Juninho Pernambucano gosta de bater na bola, né? Também, aquela batida seca de peito de pé, né? Pois mas desculpe interromper, porém não dá para comparar a história, né, do que eu fiz batendo falta no futebol mundial. Então, desculpe a todos, mas de Benedito. Vão me processar também se eu falar. Não, mas é isso. Sobre o Andrés, né? E assim, eu queria também escutar um pouquinho a opinião do Felipe, que chegou agora. Bom dia, meu amigo Felipe Rudieri. Bacana, né? Várias pessoas que trabalharam com o Andrés, né, no Manchester, como o próprio Lukaku, o Pogba, né, jogadores importantes, o Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, o pessoal dando uma força, o Arrasca, todo mundo comentando do gol do Andrés, né? Cara, eu sou fãzaço do Andrés, cara, tá jogando demais e jogou bem, mais adiantado, né? Eu acho que essa vai ser a opção mesmo do Renato Gaúcho quando o Arrasca não jogar, o Everton Ribeiro. O Thiago Maia voltou a jogar bem também, deu uma consistência boa, o Arão de primeiro volante. Arão com o Thiago Maia ali funcionou mais no último jogo, né? A gente nem resenhou tanto, mas para mim foi Tava aqui com o Marquinhos ontem, né? Falando sobre o jogo de quarta. Achei um jogaço, cara. O primeiro tempo, assim, primoroso do Flamengo, toque de bola rápido, decisões rápidas, técnica, tática. Gostei bastante, assim, principalmente do primeiro tempo. O segundo tempo era natural que a coisa desse uma relaxada, e era o que a gente sempre cobrava, né, Júlio? Porra, é só o Flamengo jogar 5, 10 minutos naquele modo on ali que decide a partida, e aí depois você poupa, descansa o time, não precisa ir que nem um doido, e foi o que aconteceu. E o Andrés encabeçou essa galera, né, porque tá sendo meio que o cara do time na ausência do nosso quarteto ali, né? O Bruno Henrique, que não tem ido para a seleção, conseguiu se apresentar bem também em vários jogos, tem sido protagonista, mas com essa lesão aí abriu espaço para o Andrés brilhar, né? O Pedro jogando bem. Eu acho que eles estão se entendendo, estão cada vez mais adaptados. O Andrés está cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro. E gostei muito da entrada do Kennedy também. Acho que eles podem render bastante, né? Graças a Deus, a gente vai parar de comparar com o Giovânio, né? Porque depois do jogo que ele fez,
dar uma tranquilizada, né, a mais assim no torcedor, ver que pode... Belo gol, por sinal. Golaço. E já estava bem na partida, não só pelo gol, né? O gol do Andrés foi tão lindo, foi tão bonito, plástico, e tão marcante, porque o Flamengo não fazia um gol de falta. Desde 2018, na vitória do Flamengo diante do Paraná, 2-0 no Maracanã, com o gol do Diego Ribas de falta, uma falta que ainda desviou na barreira, porque na verdade não foi nem uma falta. Exato. O melhor de tudo é que eu não vou mais escutar o Luiz Roberto. Há mais de 3 anos o Flamengo não faz um gol de falta. Cara, toda a falta me vinha a porcaria do Luiz Roberto lembrar que o Flamengo não faz há mais de 3 anos, 1.200 não sei quantos dias, 235 jogos. E aquela falta de longe que você não criava. Eu já não criava expectativa nenhuma. Na verdade, é improvável para nós que não. Assim, a grande maioria, né? Muitas pessoas conhecem o futebol do Andrés. Não só a grande maioria, não tinha tanto conhecimento da qualidade do Andrés bater tão forte na bola, tão distante. O Andrés parece também muito Didi, né? Um pouco mais antigo, né? Aquele torcedor que tem lá essa faixa de 50, 60 anos. 65, né? O Didi batia muito nessa bola assim, né? Tipo uma folha. Ô, Júlio, descaía. E o pessoal comentava quando o André estava para vir para o Flamengo, muita gente comentava o seguinte: se ele fosse bom, ele seria titular na Europa. Por que ele está lá no banco de reserva? Por que ele está, entre aspas, encostado? Gente, nós precisamos entender de uma vez por todas, né, que o jogador que ele é mediano na Europa, um jogador de rotatividade de elenco na Europa, ele tem totais condições de vir para o futebol brasileiro e sobrar aqui no Brasil. A gente está vendo inúmeros exemplos. A gente vê um Renato Augusto que estava sem jogar não sei quanto tempo, volta para o futebol brasileiro, mete gol de fora da área, faz o Corinthians melhorar 50%, o mesmo serve para Roger Guedes, o mesmo serve para Juliano e tantos outros jogadores. Hulk estava lá na Rússia, depois foi para a China, sei lá, e daí vem para o Brasil e arrebenta. E a gente pode aqui pegar vários exemplos. Né? O Mariano, lateral direito do Atlético Mineiro, também era um cara que estava praticamente encostado na Europa, não se utilizava mais, estava em time pequeno também. Vem para cá, joga, vai disputar título brasileiro, vai disputar Copa do Brasil, estava aí na semifinal da Libertadores. Só que o pessoal fala muito isso porque o Andrés é jovem. Né? Então o pessoal geralmente tem essa imagem do atleta. Eu queria escutar um pouco a opinião da Letícia sobre isso, porque geralmente é aquele jogador que está na Europa e já volta com uma idade avançada. E o Flamengo já demonstrou que isso é possível com o próprio Gerson. Você vê a imagem do treinamento, né? O Flamengo já começa a preparação para o confronto contra o Cuiabá domingo às 20 horas e 30 minutos. Lembrando que o Campeonato Brasileiro teve o encerramento de mais uma rodada ontem com 2 jogos, né? A vitória do Cuiabá diante do Sport. Cuiabá, que é o nosso próximo adversário, por 1-0 o gol do Welton, e o empate entre Ceará e São Paulo, na estreia do ex-treinador do Flamengo, Rogério Ceni. O São Paulo saiu perdendo, né, a partida, mas teve um empate com o Caleri, argentino Caleri, que voltou para a equipe de São Paulo, e o campeonato se encerrou mais uma rodada no dia de ontem com esses 2 jogos, como eu informei. Mandar um abraço para o Wilson Cardoso, que está falando aí: bom dia, Júlio, tem uma filha com o nome de Júlia também. Valeu, irmão, minha filha também se chama Júlia, uma das, tamo junto. E aí você está vendo algumas imagens, o Flamengo já, como eu falei, se prepara, né, começa, né, se inicializa a preparação para o confronto contra o Cuiabá. O Flamengo pode ter algumas novidades em relação aos lesionados. O Gustavo Henrique já ficou à disposição para o jogo contra o Juventude no banco de reserva, e o Diego Alves voltou à titularidade. O Flamengo pode também ter a volta aí do Diego Ribas e terá a volta do Vitinho, que ficou suspenso para esse confronto contra o Juventude. O Vitinho, que cumpriu a suspensão automática dos 3 cartões amarelos e retorna para o elenco do Flamengo, que fica disponível para o jogo de domingo contra o Cuiabá. Outro jogador também que começou a tratar com bola, como você está vendo nas imagens, é o zagueiro Davi Luiz. Davi Luiz, que tem um pouco mais ou um pouco menos de 68, 70 minutos com a camisa do Flamengo. O Davi está se preparando, o Flamengo faz uma força-tarefa para pelo menos já contar com ele na ponta dos cascos para o confronto contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no dia 31 de outubro. Essa é a tendência, essa é a projeção que faz todo o departamento técnico de futebol do Flamengo, né? Obviamente que o Davi Luiz é um jogador extra sério, de repente ele pode pintar até um pouco antes. O certo é que o Flamengo pode ter algumas novidades para esse confronto contra o Cuiabá, e o Diego Ribas é uma delas, né? Além, obviamente, como eu falei, do Vitinho,
que está voltando de suspensão. Minha amiga Letícia, enquanto a gente vê algumas imagens do treinamento, faria alguma alteração, alguma mudança, lembrando também que o Flamengo pode ter também os jogadores que fizeram parte das seleções. Né? A gente lembra que o Arrasca estava servindo a seleção do Uruguai, mas se lesionou, assim como o Bruno Henrique. Esses dois estão vetados, possivelmente não jogam, não vão jogar e não vão estar disponíveis contra o Cuiabá, mas o Flamengo tem a volta do lateral direito chileno Isla, que servia a seleção do seu país, além do meia Everton Ribeiro e do atacante Gabigol que fez ontem um dos gols da vitória do Brasil sobre o Uruguai pela eliminatórias da Copa do Mundo, que vai ser disputada no Catar em novembro. O Gabigol fez o 4º gol da seleção, um gol de cabeça, nem é muita especialidade dele. O Brasil ontem fez um bom jogo, além de ter uma boa vitória. O Flamengo pode contar com esses atletas para essa partida. O outro jogador também que estava preocupando o departamento médico foi o Pedro, que saiu com dores, se queixando de dores no joelho contra o Juventude. Foi feito uns exames e ficou apenas pontuado uma pancada, um desconforto. Né? Talvez não preocupe para esse confronto contra o Cuiabá. Lembrando que o Flamengo, como eu já falei, vai ter possivelmente a volta do Gabriel. E aí, Letícia, o que esperar desse confronto? O Flamengo tem tudo para fazer mais 3 pontos, joga os seus domínios, com o público, no Maraca. O que esperar desse confronto? Me fala um pouquinho do que você está esperando dessa partida. Mais um confronto dentro de casa, com torcida, um Flamengo superior, com o retorno de 2 jogadores importantes, como o Everton Ribeiro e o Gabigol. Eu acredito até por eles não terem atuado muito na última partida, pode ser que eles estejam aptos e preparados para entrar nesse confronto de final de semana. São substituições que eu faria, até porque o Kennedy fez sua estreia, né? Agora sim eu digo que o Kennedy fez sua estreia no Flamengo, começou a jogar e mostrar por que foi contratado, mas ainda, querendo ou não, o Everton Ribeiro é disparado de titularidade naquele lateral, até porque ele retornou ao seu bom futebol e tem jogado muito. E também a situação do Gabigol é porque o Pedro, né, além dele ser um excelente jogador, o fato dele ter sentido o joelho pode ser que comprometa ele para essa partida do final de semana, né? Então tem o retorno do Gabigol, que está em ótima fase, fez inclusive gols aí na seleção brasileira nessas eliminatórias, hein? Gabigol já é o cara titular, é o nosso atacante ali, número 1 do Flamengo. Então o retorno desses 2 jogadores eu acho que é primordial para o Flamengo para esse final de semana, e o Flamengo vai ter um jogo tranquilo, eu acredito, tá? O Cuiabá tem alguns jogadores de destaques, inclusive o Max, né, que está emprestado lá pelo Flamengo e não vai poder atuar, tem uma cláusula, né, de jogadores do Flamengo que não pode atuar contra o próprio time. Acho que o Cuiabá não mete medo no Flamengo. O Flamengo jogando como jogou, Júlio, agora contra a última partida, contra o Juventude, concentração, linha alta, marcação pós-perda, aquela concentração máxima e intensidade na partida, buscando o resultado e no segundo tempo ficar mais tranquilo para fazer as mexidas e poder dosar mais a partida, é o certo, que inclusive leva os 3 pontos e poupa no meio da semana, porque quarta-feira já tem semi da Copa do Brasil. Então a gente não pode correr o risco de ter nenhum jogador desgastado mais, porque o DM já está lotado. A gente não pode correr o risco de forma nenhuma de perder nenhum jogador para esse confronto da semi da Copa do Brasil, porque é fora de casa, é na Arena da Baixada, é campo sintético, é um outro estilo de jogo, é um time que está cascudo, é um time difícil, não à toa está na final da Sul-Americana, tem o seu bom futebol também desempenhado, então o Flamengo não pode vacilar para não deixar o retorno, né, na partida de volta se comprometer de alguma forma. Então, o Flamengo tem que jogar com intensidade, tem que fazer o placar, se possível, no primeiro tempo, para no segundo tempo poder fazer algumas rotações, colocar jogadores que a gente quer ver em campo, como, por exemplo, eu gostaria muito de ver o Ramon com mais tempo, poderia ter entrado na última partida onde o time do Flamengo estava ofensivo, o Juventude não oferecia nenhum perigo, então o Ramon não ia comprometer. O René foi muito, assim, sem sentido essa substituição. Tem a situação também do João Gomes, gostaria de vê-lo em campo, dependendo de como esteja no decorrer da partida. Algumas substituições que poderia dar rodagem também aos nossos garotos da base, não só para mostrar a valorização deles no Flamengo, mas também o financeiro aí para um retorno, né, de futuras vendas e demais.